Se imagine em um lugar inóspito, em uma floresta no meio do nada, dentro de uma cabana e está de noite. Não está tudo bem. Infelizmente você é refém de vários criminosos e você nem sabe precisar quantos. Simplesmente porque os seus pais têm dinheiro suficiente para pagar o resgate. Então de repente você escuta sons e gritos e urros de desespero em meio a tiros e disparos e gente gritando porque foi alvejada. Daí você pensa, ufa, ainda bem, alívio, né? A polícia chegou. Finalmente liberdade! Então o silêncio predomina e a porta na cabana, né, a porta de madeira se abre com seu ranger super sinistro e você vê uma criatura, uma espécie de lobo bípede se aproximando com o dente e a boca cheia de sangue. Inclusive ele está aparecendo com muita fome. Então você entra em pânico, choque, até que então o lobisomem avança para cima de você. E a resenha de hoje é Crônicas da Lua Cheia, a Maldição do Lobisomem, de Clécius Alexandre Duran. Tá, o nome do personagem é Alexandre, e o nome do escritor tem Alexandre também. Como eu conheci o autor, praticamente o tempo todo eu fiquei imaginando o personagem como o autor, então não tive como desarraigar isso da minha cabeça. Então eu via o tempo todo o autor em cima de uma moto, acredito que seja uma espécie de alter ego dele, não sei. Então tá, o personagem principal se chama Alexandre, como eu já falei, e ele estava trafegando com a sua moto, a sua Esrad, né? Esrad 1000, que é uma motocicleta super potente que inclusive recebe o nome de Chitara. Sim, aquela dos Thundercats. Ele trafegava de noite, só que ele percebeu alguma coisa à espreita e com receio de qualquer coisa que aparecesse no meio da estrada, ele decide então seguir seus instintos e ele acelera. Alguma coisa sai do meio da mata e vai em direção a ele. Então ele mal sabe que escapou de um ataque, inclusive ataque de lobisomem. Só que ele não escapa de um ferimento que consecutivamente vai transformar ele num lobisomem. Logo no começo, o livro conta um pouco, dá umas pinceladas de como que o Alexandre se adapta a essa transformação de lobisomem, né? Então ele usa brincos, anéis de prata e automaticamente ele fica com alergia a isso. Então mostra um pouco dessa parte. Alexandre então, ele encontra de repente um sujeito desconhecido, né? Ele não sabe quem que é, que começa a falar sobre ele, né? E ele estranha aquele sujeito saber tanto sobre ele, né? E ele não saber nada do sujeito. E o sujeito fala o quê? Fala sobre essa vida de lupino, vida de lobisomem. E Alexandre se assusta. E o sujeito convida ele para fazer parte de um motoclube, né? Então tudo é meio que conveniente para ele, porque ele fala que tem muita coisa em comum. Então Alexandre, motoqueiro, fazer parte do motoclube e algumas coisas ele ficou curioso, então ele decide ir lá descobrir o que acontece nesse lugar. Então logo no dia seguinte Alexandre não aguenta e cede ao convite e vai até esse tal motoclube para conhecer. E aí que os problemas dele começam, até porque existem regras no motoclube e essas regras vão cercear algumas das liberdades dele e os conflitos principais vão se desenrolar em cima disso e vai causar uma grande catástrofe no final das contas. E Alexandre é um grande pula-cerca, né? Porque ele fica vivendo uma vida dupla não, né? Tripla. Porque ele tem que esconder a identidade dele, tanto no trabalho, quanto de uma namorada, a tal Valkyria, que ele tenta preservar ela, então ele não diz quem ele é e qual que é a vida que ele leva. E no motoclube ele tenta esconder a Valkyria, porque ele não pode dizer que tem uma namorada, né? A vida dos integrantes do motoclube deve ser exclusiva a eles, até porque ele estando ligado a alguma coisa da vida social, ele acaba expondo os lobisomens, e isso deve ser mantido em segredo. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai, sim, manter uma vida tripla, é um pula-cerca. E além da esperteza que ele precisa ter para poder enganar tanto o trabalho, tanto a namorada, quanto o motoclube, que são os lobos do asfalto, ele também vai ter uma briga muito grande, é quase que um conflito interno contra o lobisomem, que é como se ele fosse o Kurama e o Naruto, que coexistem. Claro que o Naruto é a parte humana e principal do personagem, aqui Alexandre é a parte humana. Então o lobisomem, que é chamado de solitário, cada lobisomem tem o seu próprio nome, ou pseudônimo, vamos dizer assim, ele, durante a lua cheia, ele assume controle. Então assim, o Alexandre meio que apaga.
Então o lobisomem aparece às luas cheias e o Alexandre assume o controle nos dias comuns e normais. Então tem essa troca toda vez que acontece a transformação. Então eles não são o mesmo ser, embora compartilhem de alguns sentimentos e de alguns pensamentos. Inclusive, às vezes costumam ter memórias do que o outro fez. Isso gera às vezes raiva, por exemplo, no próprio lobisomem solitário, de alguma coisa que o Alexandre fez e vice-versa. A ideia tanto do lobisomem tanto quanto do Alexandre é se livrar daquele que o escraviza definitivamente. O lobisomem quer se livrar de Alexandre e o Alexandre quer dar um jeito também de quebrar a maldição. Quando o primeiro arco do Motoclube se encerra, que inclusive eu acho muito legal, ele acaba partindo para uma segunda parte que fica um pouco mais arrastada, porque a princípio parece que dá uma pausa para o conflito principal. Então, boa parte da metade até quase o finalzinho, ele se desenrola com caçadas durante as luas cheias, né? Porque o grupo do Motoclube sai à noite para caçar. E também o romance proibido do Alexandre com a Valquíria. Então ele viaja muito, tanto de São Paulo, onde está o Motoclube, até Goiás, onde está a Valquíria. O que eu quero dizer é que o Alexandre fica indo e voltando de cidade em cidade. Claro que isso contribui para o futuro do que vai acontecer com o personagem, diz um pouco da personalidade dele conforme algumas coisas vão acontecendo, só que demora muito. Sabe quando um filme acaba e não tem mais um conflito e daí para frente praticamente é só a vida cotidiana dos personagens? Então, pelo menos até que um novo conflito surja e o novo filme seja proposto, então fica esse limbo, sabe, do cotidiano do personagem. A história contada aqui caminha com trechos no passado e no presente. Não é 1800, né, aquela coisa arcaica, tudo preto e branco, com todo mundo trajado de terninho. Os tempos aqui intercalados é de 2005, 2006 até 2015, que ele chama aqui de tempos atuais. Logo no começo você fica muito preso. O livro é um mar vermelho de sangue, né? Então, ele é muito visceral, ele descreve muito essa parte sanguinolenta, os lobisomens saboreando entranhas, órgãos, como se fosse um bom prato de arroz e feijão. Então, assim, se você tem estômago fraco, fique sabendo que isso é muito constante. É bastante imersivo, detalhado. O leitor não fica perdido durante as descrições que o autor faz. Inclusive, eu achei muito legal as soluções que ele cria. Inclusive, depois da transformação, o Alexandre geralmente acorda em um lugar qualquer. Em um lugar qualquer. Então, assim, ele precisa voltar para casa. Só que, como a transformação rasgou a roupa dele, ele tá pelado. Ele bola um plano, deixa mudas de roupa com o próprio cheiro, se eu não me engano, urina em pontos estratégicos, escondidos, para que ele possa encontrar e voltar para casa, porque já aconteceu dele voltar praticamente seminu para casa, né? Então chega a ser engraçado. Eu só esperava uma solução um pouquinho mais trabalhada durante o desafio do Motoclube proposto ao Alexandre, né? Então eu não vou dizer o que é, mas eu achei legal, mas eu senti que faltou um pouquinho mais para o desafio ser realmente um desafio. E foi a primeira vez durante uma leitura em que eu tive que me conter para não rir loucamente por conta de um trecho. Foi muito bacana o momento em que uma mulher, se eu não me engano uma senhora, que ela tá atrapalhando a saída de uma garagem, ou um estacionamento, se eu não me engano, de um prédio, e o Alexandre tá logo atrás com a moto dele querendo sair e não consegue porque a mulher é folgada, tá atrapalhando a saída, né? Então ele fica louco da vida e começa a xingar a mulher. Então assim, da forma que acontece é muito hilário. Então assim, eu rachei o bico. Então eu precisei realmente me conter de rir. Inclusive na hora que eu tava lendo, eu tava no metrô, eu precisei segurar a risada, porque eu achei muito engraçado. Por mais que a escrita do autor seja um pouco rebuscada, inclusive muito legal, ela flui muito rápido, é fácil de compreensão, você realmente não fica perdido. Eu só achei um pouco inchada a trama durante aquela região do meio, quando tá o namorico da Valquíria com o Alexandre. Eu acho que se estende muito, é meio que um chiclete, estica e puxa. O livro é curto, mas tem muito pra dizer, e mesmo fino como ele é, muita coisa acontece, a história avança rápido. Alguns pontos que eu achei meio controversos, um pouco esquisitos demais contra a resolução, por exemplo, é quando o Alexandre está trafegando numa estrada e ele encontra um acidente, se eu não me engano, de um ônibus, e ele vê várias pessoas acidentadas, feridas, e ele vai lá para ajudar. Ele fica tão indignado com algumas pessoas que ficam assistindo em vez de ir ajudar, que ele dá até uma comida de rabo em todo mundo. Então assim, ele ajuda uma pessoa, e com uma pessoa ele vai até o hospital, do hospital ele recebe ajuda para poder voltar para o ponto onde aconteceu o acidente, e lá ele
e simplesmente pega a moto dele e vai embora. Ele reclamou que pessoas não estavam ajudando e ele ajudou uma pessoa e caiu fora, sabe? A descrição não diz muito se vários médicos ou se policiais, bombeiros, ou seja lá quem, apareceu para ajudar, como é que tava, né? Mostra uma movimentação, mas deixa no ar assim, sabe? Ele meio que não se preocupa muito, ele volta para pegar a moto dele e vai embora. Uma coisa muito importante que eu fiquei com a pulga atrás da orelha foi o fato do Alexandre, ele tem uma vida muito paralela, né? Trabalho, tem a namorada e ele tem também, no caso, a própria vida do motoclube. Só que, por muito tempo, o Alexandre, ele sai, umas saídas suspeitas até, que o pessoal do motoclube fica achando estranho, inclusive finais de semana. E principalmente chegando em uma das vezes atrasado em reuniões importantes do motoclube. Muitas evidências de que ele está fazendo alguma coisa escondido e o pessoal do motoclube não age. Eles parecem que tratam com um certo descaso, né? E nem chegam a falar muito. E só quase no final que o líder do motoclube fala, ó, fulano, vai atrás lá do Alexandre e vê o que tá acontecendo e toma as medidas devidas lá. Então eu senti um pouco assim de retardo pro líder do motoclube perceber que o Alexandre tava quebrando as regras, né? E inclusive tomar uma atitude, no caso ele, né? Algo muito bom e ao mesmo tempo eu achei também ruim são as mortes. Diferente de muitos livros que os personagens que acabam se transformando em outros, tipo lobisomem, vampiros, que costumam ficar com conflitos internos, porque se transformam, oh meu Deus, porque a lua cheia está chegando, ó, bala de prata, ai meu Deus. Aqui não, o personagem, ele é muito sanguinolento, então assim, ele é meio loucão, fala palavrão, e na hora de matar é matar e ponto, só não deixar vestígios. Mas assim, o problema é que toda vez que ele, ou a alcateia, como é chamado lá, o grupo do motoclube, toda vez que eles partem para caçar a lua à noite, ou a lua cheia, eles vão de lugares em lugares matando pessoas. Muitas entranhas, muito sangue, muito terror, é algo bem explícito. Acontece tanta morte sangrenta e ninguém escapa das mortes, comecei a achar previsível, porque não chegava nenhum inimigo à altura, mesmo dentro do próprio grupo, né? Sempre que eles iam atacar alguma presa, alguém, era morte, sempre. Claro que tem aquela questão de que o lobisomem não pode deixar ninguém vivo, nenhuma pista, nenhuma vítima sobrevivente para contar, né, e revelar o segredo dos lobisomens. É algo muito bom que todo mundo quer ver em livros, é muito recorrente. O engraçado é que de tanto isso acontecer, que eu comecei a torcer para as vítimas. Tipo, não, dessa vez não vai morrer, dessa vez a pessoa vai conseguir fugir, mas sei lá, pelo menos ferir o lobisomem, né? Então assim, se tornou um pouco previsível. Então eu senti um pouco de ausência de conflito ou algum obstáculo à altura dos lobisomens para que criasse uma tensão, sabe? Porque toda vez que eles agiam, eles venciam. Então eu achei que a trama em dado ponto, todo mundo concorda com todo mundo e quando isso acontece não é legal. No final das contas, o livro tem muito mais pontos positivos do que negativos, né? Você acaba emergindo muito fácil na leitura logo no começo, porque já começa com um ataque, já começa com ação e não perde muito tempo. E por ser fino, você acaba terminando rápido. Só, como eu falei, tem uma barriga no meio do livro e acaba dando um pouquinho de letargia, acaba ficando um pouco lento esse meio, né? O final é impressionante, inclusive, né? Assim, é impressionante, mas não explodiu minha cabeça, né? Eu achei bem legal o desfecho e termina no ápice, assim, do personagem principal. Minha nota para esse livro, eu dou uma nota 7. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal. É isso aí, até a próxima. Falou!